Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Antes de começar, o tempo é precioso, né? O pastor já falou que precisa ser os 10 minutos. Às vezes a gente quer falar tanta coisa, mas o Espírito vai conduzir. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Walter, que me deu a oportunidade, e fazer um breve comentário. Eu conheci a igreja pela internet, eu sou fruto do trabalho da internet que o pastor fez, e o que me atraiu muito e foi determinante para que eu ficasse na igreja e me membrasse foi a palavra que é pregada aqui. Eu nunca saí dessa igreja sem ser edificado, e a primeira vez que eu entrei por ela, foi isso que eu coloquei no meu coração. Eu falei, se a palavra não falar comigo, eu não volto. Na verdade, o que tem acontecido é que cada vez mais o Senhor tem queimado meu coração pela palavra que o pastor traz aqui. Isso é uma bênção, né? Saber que existem pessoas que não negociam a palavra, pregam verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. Então, rapidamente, irmãos, vamos abrir na Epístola aos Efésios, capítulo 5 e verso 18. Queria pedir aos irmãos que prestassem muita atenção nesta hora, em reverência à presença do Espírito Santo aqui, e que o Senhor fale ao seu coração, como falou comigo desde o dia que tomei ciência que traria uma mensagem para compartilhar com os irmãos. Efésios 5 e verso 18. Esta epístola foi escrita aos cristãos em Éfeso, que eram os judeus convertidos das primeiras igrejas. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Novamente, e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras versões, vai estar em que há contenda. Amém? Façamos mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço mais uma vez, te louvo pela oportunidade de estar na tua casa e poder ministrar a tua palavra. Te peço em nome de Jesus, fala aos corações sedentos pela tua palavra, Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz e que o teu Espírito e somente Ele fale aos nossos corações, para que saiamos daqui mais parecidos com o teu Filho amado Jesus. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele exorta e encoraja o povo de Deus da cidade de Éfeso a serem cheios do Espírito Santo. E é neste ponto que eu quero vos falar hoje. Há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. É diferente quando estamos cheios do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é receber o selo de propriedade de Deus, enquanto estar cheio do Espírito Santo é reflexo de uma vida santificada, regada à oração, arrependimento e obediência total à palavra de Deus. Quantos aqui já gozam do selo de propriedade de Deus? Deixa eu ver. Aleluia. Talvez a maioria de nós aqui já tenhamos esse entendimento, mas a Escritura nos responde a esse questionamento na mesma epístola aos Efésios. Volte aí na sua Bíblia comigo para o primeiro capítulo da epístola aos Efésios. Efésios 1, e nós leremos 2 versos deste capítulo, 13 e o 14. Efésios 1, versículos 13 e 14. Acompanhe atentamente comigo. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tendo nele também crido, amados, se refere a Cristo, a saber, Jesus, o Filho de Deus, amém? Então, todo aquele que crê, após ouvir a palavra da verdade, é gerado fé em seu coração. E uma vez que é gerado fé no seu coração, essa pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir deste momento, o Espírito Santo vem fazer morada nele. E ele recebe o selo de propriedade de Deus. Amém? Leiamos ainda o verso 14. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O verso 14 que acabamos de ler, ele diz que ele é o penhor. Ele quem é a igreja? Amém? O Espírito Santo, ou seja, ele é a nossa garantia de que de fato fomos comprados por alto preço e selados, e
que pertencemos a Deus e que em breve iremos morar com Ele. Quantos se alegram com isso? É como se eu olhasse para cada um de nós aqui nesta noite e visse uma setinha azul. Aí, ó, é o que diz que você é o selo, que você tem o selo e é propriedade de Deus. É irrefutável, ninguém tira isso de você. Mas eu gostaria que os irmãos percebessem que há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Amém? No nosso caso, que somos pentecostais, alguém já deve estar pensando aí. Ele está falando de unção. Ele está falando de batismo no Espírito Santo. Ele está falando de poder. Ele está falando de revelação, né? Mas eu gostaria, à luz das Escrituras, entender o que é de fato o estar cheio do Espírito Santo. Uma das passagens mais lindas que eu já li na Bíblia, li e reli, e sempre o Senhor fala comigo nela, está no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que este livro deveria se chamar Atos do Espírito. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos 6. Nós vamos ler 2 versículos de Atos 6. Quantos amam a palavra do Senhor aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus por isso. Em Atos 6, versículo 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sempre que aparecer aí Espírito Santo na sua Bíblia em letras maiúsculas, significa que é o Espírito Santo de Deus, amém? O jovem Estevão estava cheio do Espírito. Vá comigo agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vire aí a tua página. Capítulo 7, versos 54 a 56. Louvado seja o teu nome, Deus. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Logo Estevão se tornaria o primeiro mártir do cristianismo. Amém? Que experiência maravilhosa teve o jovem Estevão. Tudo isso aconteceu porque ele estava o quê, amados? Amém. Cheios do Espírito Santo. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Atos, que nós iremos discorrer um pouco mais ainda neste livro. Ou melhor, volte algumas páginas do seu livro para Atos 3. Atos 3, onde Lucas nos relata que o apóstolo Pedro foi o instrumento de Deus usado para curar o coxo de Formosa, que ficava na porta do templo. E a Bíblia vai dizer que ele era coxo desde seu nascimento. A Bíblia fala que ele era da idade de 40 anos, quando encontrou Pedro e João à porta do templo. Leia comigo o verso 6 de Atos 3. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em outras traduções, levanta e anda. Ainda o versículo 8. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando eu meditava nessa passagem, eu lembrei que um dia o pastor Walter falou que hoje tem gente pregando milagre, metade do milagre. Aonde o coxo, muitas vezes, vai lá para receber a oração, e ele sai meio de lado, ele não foi curado. Ele sai arrastando a perna. Nosso Deus não faz milagre pela metade, irmãos. Quando Ele cura, Ele cura. Quando Ele salva, Ele salva. Quando Ele batiza, Ele batiza. Esse é o Deus que a gente serve. Amém? Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Foi isso que Pedro disse aí no verso 6. Mas note, igreja, que esse Pedro era o mesmo Pedro que estava lá em Atos 2, no Pentecostes, orando para ser cheio, para ser revestido do Espírito Santo. O mesmo Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes. O mesmo Pedro que havia cortado a orelha direita de Malco. E ele estava
no Pentecoste, orando, e conforme Jesus havia dito, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Após o Pentecoste, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram salvas. Temos que entender que a plenitude do Espírito Santo, amados, não é uma experiência que a gente recebe num dia e ela vai durar de forma perene até os dias de Jesus. Não é isso. Nós temos que, a cada dia, buscar se encher do Espírito Santo. A cada dia buscar a presença do Espírito Santo em nós, para que Ele possa reger a nossa vida de forma plena. E se a gente for voltar para o primeiro capítulo que eu li, Efésios 5:18, a palavra diz: e não vos embriaguei, mas enchei-vos, né? Quantos entendem que isso é um mandamento? É um mandamento, a gente tem que se encher. Sem a virtude do Espírito Santo não há poder. Sem a virtude do Espírito Santo não há unção. E se não há unção, a pregação virá discurso, porque não tem vida nas palavras proferidas. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus... Aleluia. Estar cheio do Espírito Santo, segundo as Escrituras, é requisito para servir em ministério. Quantos sabiam disso aqui? O que eu quero dizer com isso, amados? Que só o desejo e sua vontade, sua boa vontade, não é suficiente para servir na casa do Senhor. Amém? Tem que estar cheio do Espírito Santo. Por isso que Pedro estava ali, né? E ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. O que significa isso? Jesus estava falando ali com ele: não comece ministério, não comece igreja, não faça a obra sem estar cheio do Espírito Santo. Temos que nos encher, amados. Sem a plenitude do Espírito Santo, igreja, o crente anda em derrota e não triunfa sobre o pecado. Então vem a inevitável pergunta: você está cheio do Espírito Santo? 4 aplicações que vão nos ajudar nesse sentido, anote aí. Oração, santificação, adoração e conhecimento de Deus através das Escrituras. Eu vou repetir: oração, santificação, adoração e conhecimento de Deus através das Escrituras. É necessária uma vida de oração. A igreja contemporânea não ora, não investe tempo em oração. O crente moderno, ele não consegue orar. Ele não tem uma vida regular de oração. Ele ora 3,5 minutos e ele desiste, porque ele diz que a oração não fluiu. Deus não veio ali, a unção não apareceu e ele desiste de orar. Não é verdade? A igreja contemporânea, ela está sendo derrotada pelo pecado porque ela não ora. É necessária uma vida de oração, igreja. George Miller foi um gigante da fé. Ele foi um missionário alemão que exerceu seu ministério na Inglaterra. Ele era um homem de muita oração. Ele construiu orfanatos e sustentou milhares de órfãos sem pedir nada a ninguém, apenas a Deus. Ele tinha calos nos joelhos de tanto que ele orava. Um livro que fala da vida de oração deste homem tem um título no mínimo sugestivo, que chama 50.000 orações respondidas. Eu fui comprar esse livro lá na Conde de Sarzedas, que todo mundo deve conhecer aqui, se não a maioria, e ao falar o título do livro para o balconista, ele olhou para mim e falou: é muita oração, irmão? Eu não sei se ele percebeu, mas o nome do título é 50.000 orações respondidas. George Miller, ele anotava, como um contabilista, ele anotava no livrinho dele todas as orações que ele fazia para Deus, e depois ele ia lá e anotava também a data da resposta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Susana Wesley, um outro exemplo também, mãe de John Wesley e Charles Wesley, tinha 19 filhos. Todo dia ela separava 2 horas do dia para orar. Esse era o devocionalzinho que ela fazia. 19 filhos. Aconteça o que acontecer, essa mulher estava ali sedenta com Deus e tendo seu tempo de oração. 19 filhos, igreja. Quantos aqui tem metade e está reclamando aí que não tem tempo para orar? O grupo de oração da igreja, fazer um parênteses aqui. O grupo de oração aqui da igreja é uma benção. Por que é uma benção? Porque eu vim de uma igreja onde nós tentamos fazer um culto de oração lá, pastor. O culto acho que durou 3 meses.
Eu sei que o pessoal aqui que vem para orar, vem com o coração disposto a orar. Eu não sei que hora, mas parece que eles madrugam, eles chegam aqui bem cedo no domingo, né? Não dá para fazer nada no sábado, porque tem que estar aqui de manhã para orar, para buscar a presença do Senhor, para se encher do Espírito Santo. Pergunte para esses que são desse grupo se é fácil, irmãos, estar aqui. Eu sei que não é. Você tem que lutar contra a tua carne, você tem que lutar contra Satanás e você tem que lutar contra o mundo. Estes três se opõem ao mesmo tempo. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto do que vamos falar... Não, já passei? Amém. Vamos correr então aqui para finalizar. Dois pontos a mais que tem também aí, para que a pessoa possa se encher do Espírito Santo. Então, oração, santificação, adoração e conhecimento de Deus através das Escrituras. Amém? Em Daniel 11:32b, a Bíblia diz: mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Não devemos ficar apenas na pregação do culto, amados. É muito pouco, né? Devemos buscar nos encher do Espírito Santo constantemente. Uma última vez, abra sua Bíblia em Atos 17:11. Assembleia de Deus bereana, né? O pastor aqui vive falando com a gente, bereanos, né? Dos membros que estão aqui. Quantos conhecem a origem do nome da nossa igreja? Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberão a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Amém? Para finalizar, eu gostaria de encorajar os irmãos a buscar constantemente a plenitude do Espírito Santo em vossas vidas. Isso quando, amados? Diariamente. Somente dessa forma viveremos um cristianismo maiúsculo, robusto, saudável. Eu tenho em meu coração que não foram os grandes homens ou os homens fortes que mudaram e transformaram suas próprias vidas e o mundo, mas sim os fracos na mão de um Deus que é eterno e que nos garantiu que nos daria todas as coisas através da sua palavra e do Espírito Santo. Amém? Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Graças a Deus, cada domingo nós damos oportunidade para um estreante da palavra, para formarmos pregadores, né? Deus abençoe Maurício. Abra comigo Efésios, olha aí, no mesmo capítulo, 5. Aconteceu a mesma coisa semana passada, né? Com o Odair, o mesmo texto. E hoje ele ficou sabendo, sem saber, que o texto que eu iria ler era o mesmo capítulo, versículos 22 a 33.